Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília, nesse 30 de dezembro. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa última sexta-feira do ano. Vamos de destaques. Pelé, o rei do futebol, morre aos 82 anos de idade, depois de um mês internado em São Paulo. E as homenagens chegam de toda a parte do mundo. O governo do Distrito Federal limita a 30 mil o público que vai acompanhar da Praça dos Três Poderes a posse presidencial. Brasil fecha 2022 com as contas no azul pela primeira vez em 9 anos. E ainda, míssil cai em Belarus, principal aliado da Rússia, que acusa a Ucrânia do ataque. É a partir de agora que você confere tudo isso e muito mais. O maior jogador de futebol da história, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu aos 82 anos de idade. Internado há um mês em São Paulo, ele faleceu por falência múltipla de órgãos em decorrência de um câncer de cólon. Edson Arantes do Nascimento, que ficou conhecido mundialmente como Pelé, teve carreira de conquistas na seleção brasileira e no Santos. O rei do futebol também atuou em um time nos Estados Unidos, o New York Cosmos. O baile da vida que Pelé dançou com os pés pelos campos do planeta não tem fim. Essa história vai continuar na memória dos brasileiros e deve passar de geração para geração. O menino pobre nasceu em 1940, em meio às montanhas mineiras de Três Corações. Logo depois, a família se mudou para Bauru, no interior paulista, onde o pai dele, Dondinho, que era jogador de futebol, recebeu uma proposta para atuar no time da cidade. Nas ruas, ele já se destacava ao brincar de futebol com uma bola de meia. Foi em Bauru, aos 8 anos de idade, que foi chamado pela primeira vez de Pelé. Com 9 anos, Pelé viu o pai chorar na derrota para o Uruguai em plena final da Copa e pediu para que ele não ficasse triste, que Pelé ganharia uma Copa para ele. E assim foi. 8 anos depois, em 1958, ele estava na Suécia, com 17 anos, disputando sua primeira Copa. No Santos, onde Pelé se profissionalizou e jogou 19 temporadas, ganhou 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 taças Libertadores da América e 2 mundiais interclubes. Vestindo a camisa 10, que se tornaria a marca registrada, Pelé fez muitos, mas muitos gols. 1091. Ele só parou em 1977, quando deu adeus aos campos em um amistoso entre o Santos e o Cosmos. Pelé se tornou o rei que reinventou o futebol. Craque, rei, melhor jogador de todos os tempos, Pelé foi muitos em vida e representou o Brasil no mundo inteiro. O planeta se despede do craque que jamais vai perder a majestade. Se o futebol e o Brasil são o que são hoje, devem muito a Pelé. E se o Brasil é o país do futebol, é impossível explicar os motivos do apelido sem falar de Edson Arantes do Nascimento. Primeira grande estrela do esporte mundial, Pelé moldou o ídolo moderno como um atleta exemplar. Era capaz de chutar com as 2 pernas, encontrava passes milagrosos em espaços do campo que ninguém conseguia ver, cabeceava como poucos, dominava com maestria. Fisicamente, parecia ser uma espécie diferente dos que compartilhavam o gramado com ele. Era mais forte, mais rápido e mais resistente que todos. Com tal capacidade atlética e técnica, logo cedo conquistou espaço no Santos e na seleção brasileira. E tudo veio muito cedo. Em 1963, pouco depois de completar 23 anos, já tinha conquistado quase tudo. Era bicampeão da Copa do Mundo com o Brasil, bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o Santos, bicampeão brasileiro com o Santos, prestes a conquistar o 3º título. No resto da década de 1960, continuaria empilhando títulos até chegar na Copa de 1970, quando, ao lado do time que muitos consideram ser o melhor da história, comandou uma escalação de craques que encantou o mundo e fez do futebol brasileiro o primeiro tricampeão da Copa. Pela seleção brasileira, foram 113 jogos, com 84 vitórias e apenas 14 derrotas, com 95 gols marcados, o maior artilheiro pelo Brasil. Depois de parar de jogar, continuou a rodar os 4 cantos do mundo como representante máximo do Brasil, do que é ser brasileiro e do orgulho de ter representado a amarelinha durante todos os anos.
Pelé foi rei, consagrado por aclamação popular no país mais apaixonado por futebol. O mundo se despede dele, mas vai reconhecer para sempre a majestade do menino que saiu do interior de Minas Gerais para conquistar o planeta com a bola nos pés. O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias pela morte de Pelé. Em uma postagem pela rede social, Bolsonaro afirmou que ele transformou o futebol em arte e alegria. O ano de 2023 vai começar com um luto oficial no Brasil. O presidente em fim de mandato, Jair Bolsonaro, decretou nesta quinta-feira luto oficial de 3 dias no país pela morte de Pelé, o rei do futebol, aos 82 anos. Pelo Twitter, Bolsonaro lamentou a morte de Pelé e afirmou que ele transformou o futebol em arte e alegria. O melhor jogador de futebol do século XX morreu nesta quinta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se tratava de um câncer no cólon. O lendário jogador vai ser velado em público de segunda a terça-feira na Vila Belmiro, estádio do Santos, onde jogou durante quase toda a carreira. Na terça, vai ser levado ao mausoléu em cortejo fúnebre que vai passar pelo local onde vive a mãe, Dona Celeste, de 100 anos. No local, a família vai se despedir de Pelé em particular, de acordo com um comunicado emitido pelo Santos. Agora a gente muda um pouquinho de assunto e vamos olhar para Brasília, porque o presidente eleito Lula terminou de anunciar os nomes que faltavam e fechou a lista de 37 ministros que vão passar a comandar o país a partir da posse do novo governo, que acontece agora no próximo domingo. Os últimos 16 nomes que faltavam para concluir a composição do primeiro escalão do governo federal foram anunciados nesta quinta-feira. Marina Silva será ministra do Meio Ambiente. No planejamento, assumirá a senadora Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial e no segundo turno apoiou Lula. É uma companheira que teve um papel extremamente importante na campanha. Ela foi adversária nossa no primeiro turno e foi uma aliada extraordinária no segundo turno. Para o Gabinete de Segurança Institucional, Lula anunciou o general Gonçalves Dias, que já foi chefe da segurança presidencial nos 2 primeiros mandatos de Lula. Na Secretaria de Comunicação, assumirá o deputado federal Paulo Pimenta. O senador Carlos Fávaro será o ministro da Agricultura e Pecuária. Ele já foi vice-governador do Mato Grosso e presidente da AproSoja. O governador do Amapá, Valdez Góes, foi anunciado para comandar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. André de Paula, ex-deputado federal e secretário do Trabalho, será ministro da Pesca e Aquicultura. Carlos Lupe, presidente do PDT, ficará com o Ministério do Trabalho e Previdência. O empresário Jader Filho será ministro das Cidades. Nas comunicações, o deputado Juscelino Filho. O senador Alexandre Silveira, que foi relator da PEC da transição no Senado, assumirá o Ministério de Minas e Energia. Paulo Teixeira ficará com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, que integrou a equipe de transição, ficará no Ministério dos Esportes. A deputada federal Daniela de Souza Carneiro será ministra do Turismo e Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Lula já tinha anunciado os outros 21 ministros que compõem a nova estrutura da esplanada. Haddad será ministro da Fazenda, Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, será ministra da Saúde e a pasta da Educação ficará com Camilo Santana, ex-governador do Ceará. Com todos os ministros definidos, Lula anunciou que fará uma reunião com gestores de todas as pastas nos primeiros dias do ano para traçar um plano de ação. Afirmou que este é o governo com o maior número de mulheres no primeiro escalão na história do país e disse que os secretários e demais membros do segundo escalão do governo serão escolhidos na primeira semana do ano. O Banco do Brasil tem 200 anos, nunca se pensou nem de perto de ter uma mulher na presidência. Pois nós vamos provar que uma mulher pode ser melhor do que muitos homens que dirigiram aquele Banco do Brasil. E como eu vou defender a ideia da aprovação da lei, que função igual, salário igual, para acabar com essa história da mulher ganhar menos do que o homem, eu acho que a gente vai começar, sabe, colocando no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. A conversa com todos os ministros deve ser realizada no dia 3 de janeiro,
quando todos já tiverem concluído a análise dos relatórios da equipe de transição. E agora falamos sobre a posse presidencial. O governo do Distrito Federal limitou em 30 mil o público que vai poder acompanhar da Praça dos Três Poderes a cerimônia de entrega da faixa presidencial no Palácio do Planalto neste 1º dia de janeiro de 2023. Autoridades da segurança pública do Distrito Federal falaram sobre o esquema de segurança para a posse de Lula no domingo. Não será admitido manifestação, de cunho político contrário no dia da posse na área central de Brasília. O governo do Distrito Federal limitou em 30 mil o público que vai poder acompanhar da Praça dos Três Poderes a passagem da faixa presidencial no Palácio do Planalto. Já está confirmado 56 delegações, sendo aproximadamente 25 chefes de Estado, de governo, vice-presidentes, presidentes, e mais algumas delegações com chanceleres, ministros, chefes de poderes de outros países que estão chegando. A Polícia Federal empregou agora cerca de 7 mil policiais, já estão sendo empregados nessa operação. No próximo domingo, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estarão com 100% de efetivo de prontidão. O Brasil deve fechar 2022 com as contas no azul pela primeira vez em 9 anos. A maior arrecadação e corte de despesas contribuíram com o saldo positivo do governo. Desde 2013, esse vai ser o primeiro ano em que o governo brasileiro vai ter um resultado primário positivo, o que representa um superávit primário das contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Conforme as estimativas mais recentes do Tesouro Nacional, o saldo positivo primário de 2022 vai corresponder a 0,4% do PIB, o Produto Interno Bruto. O saldo é fruto de uma receita líquida de 18,8% do total de riquezas nacionais e de uma despesa estimada em 18,8%. Se confirmada, a projeção para o resultado primário vai ser o melhor em 2 mandatos de governo. O resultado positivo é decorrente do aumento da arrecadação em meio a processos de retomada econômica e ao corte de inúmeras despesas orçamentárias. No acumulado dos 12 meses finalizados em novembro, o superávit primário do setor público consolidado atingiu quase 138 bilhões de reais, o que equivale a 1,4% do PIB, de acordo com dados do Banco Central. Veja a seguir, míssil cai em Belarus, principal aliado da Rússia, que acusa a Ucrânia do ataque. E a gente volta a falar de Pelé, que nos deixou ontem. Da Terra para o universo, as homenagens ao rei vão além das estrelas. É já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque nacional. Olha só que bacana essa iniciativa. A parceria do Movimento Plástico Transforma com a Fundação Casper Libero e a IESCOM para a 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece agora, dia 31, na capital paulista. Os copos plásticos de água que serão distribuídos aos participantes serão reciclados e transformados em mesas e cadeiras para serem doados para as escolas da capital. Vamos conferir como que essa mágica vai acontecer com o repórter Leonardo Félix. Ao longo dos 15 quilômetros de percurso, serão distribuídos aos participantes cerca de 500 mil copos plásticos, que após o consumo da água serão descartados nas vias. Uma equipe vai coletar as embalagens, que serão transportadas até uma unidade de reciclagem para a fabricação da matéria-prima plástica transformada e que depois dará origem a novos produtos. Um dos objetivos é promover a destinação dos resíduos, além de conscientizar o público. Este é o 3º ano da ação. Em 2021, os copos plásticos foram transformados em 1.200 caixas organizadoras, que beneficiaram 6.700 alunos de escolas públicas de São Paulo.
Já em 2019, as embalagens viraram 1.800 lixeiras, doadas para escolas públicas do interior do estado. No total, 32 mil pessoas se inscreveram para disputar a tradicional prova de atletismo de rua, que acontece todo dia 31 de dezembro desde 1925. De São Paulo, Leonardo Félix. É um clássico realmente a corrida da São Silvestre. E foram divulgados os nomes mais escolhidos para os bebês que nasceram nesse ano. A preferência dos pais foi divulgada pelo portal da Transparência do Registro Civil. Neste ano de 2022, os nomes mais escolhidos pelos pais para os filhos recém-nascidos no Brasil foram Helena e Miguel. E isso é o que apontou a Baby Center Brasil. O ranking, que existe há 14 anos, foi feito a partir dos dados referentes a 294 mil bebês nascidos no ano de 2022 e cadastrados na plataforma digital. Segundo a classificação, Miguel está na primeira posição há 12 anos, enquanto Helena há 5. Entre os meninos, a lista é completada na ordem decrescente pelos nomes Arthur, Gael, Theo, Heitor, Ravi, Davi, Bernardo, Noah e Gabriel. Entre as meninas, Alice é o segundo nome mais dado pelos pais, seguido de Laura, Maria Alice, Sofia, Manuela, Maitê, Liz, Cecília e Isabela. Um dos destaques apontados pela classificação é o crescimento do nome Rebeca, inspirado na medalha de ouro conquistada pela ginasta Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio. Rebeca subiu 13 posições, passando para 33 no ranking. Outro destaque ficou pelo nome de Maria Alice, que somente neste ano começou a aparecer no top 100 de nomes, já ocupando a 4ª posição, devido ao nome dado à filha dos influenciadores digitais Virgínia Fonseca e pelo cantor Zé Felipe. Já nomes que aparecem em outras listas internacionais aparecem também no ranking brasileiro, como Olivia, que está no primeiro lugar nos Estados Unidos. Luna, Maia, Ayla, Levi, Noah e Anthony também são nomes cotados na lista americana. Outra curiosidade apontada pela Baby Center Brasil vem sendo o crescimento do nome Diana, que pela primeira vez começou a aparecer no top 100. E isso se deve pelo seriado The Crown e pelos 25 anos da morte da princesa Diana. E no destaque internacional, o governo de Belarus, principal aliado da Rússia, informou ter derrubado um míssil de defesa aérea lançado pela Ucrânia. Kiev negou a acusação e ressaltou que a situação pode ter sido criada por Moscou para envolver seu aliado na guerra. Imagens divulgadas por Minsk mostraram um militar não identificado relatando em cima de um gráfico a movimentação do alvo até a queda em um campo perto de uma vila na região de Brest. A cidade faz fronteira com a Ucrânia e a Polônia. Se for confirmado, este é o primeiro incidente do tipo relatado pelos bielorrussos desde o início da ofensiva de Moscou contra Kiev. Em outro vídeo, o governo de Belarus afirmou que os destroços descobertos pertenciam a um míssil guiado antiaéreo S-300. As autoridades bielorrussas convocaram o embaixador da Ucrânia para falar sobre o assunto, horas após uma nova onda de ataques com mísseis russos acionar as defesas aéreas de Kiev. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko foi imediatamente informado e o governo exigiu uma investigação, dizendo que tais incidentes podiam levar a consequências catastróficas. Kiev negou a autoria do lançamento, ressaltando que o episódio pode ter sido um movimento de Moscou com o objetivo de envolver Minsk na guerra. Um comunicado do Ministério da Defesa ucraniano não excluiu uma provocação deliberada por parte da Rússia, que teria estabelecido uma rota para seus mísseis de cruzeiro para provocar sua interceptação no espaço aéreo sobre o território bielorrusso. E agora a gente volta a falar sobre o adeus ao Rei Pelé. Em São Paulo, um dos prédios mais icônicos da Avenida Paulista projetou a imagem do rei do futebol. Já no Rio de Janeiro, o estádio mais famoso do Brasil ganhou cores para se despedir da lenda. Além do Cristo Redentor, outros monumentos brasileiros fazem homenagens a Pelé. Também no Rio de Janeiro, o Maracanã ganhou tons dourados para dar adeus ao rei do futebol. O estádio foi especialmente marcante na carreira da lenda. Nele, Pelé estreou pela seleção brasileira em 1957, quando tinha apenas 16 anos, e se despediu da equipe canarinha em 1971. Também no mítico estádio, o atleta do século conquistou o Mundial de Clubes de 63 pelo Santos e anotou o 1000º gol da carreira em jogo diante do Vasco no ano de 1969. O Maracanã também foi palco de um golaço de Pelé em que o rei do futebol driblou 8 adversários do Fluminense. O incrível feito deu origem à tradicional expressão gol de placa, cunhada pelo jornalista Joemir Betting. Em São Paulo, prédios da Avenida Paulista também realizam homenagens.
A sede da Fiesp passou a exibir uma projeção com o rosto do craque. Já a outra fachada ganhou um painel com os dizeres "Obrigado, Rei". As mais diversas personalidades e líderes mundiais prestaram homenagens ao rei Pelé. Do craque português Cristiano Ronaldo até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fizeram questão de se manifestar após a morte do brasileiro. Mais homenagens a Pelé. Cristiano Ronaldo postou uma foto cumprimentando o rei do futebol durante a entrega do prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA em 2008 e escreveu que o mero adeus ao rei nunca será suficiente. O astro português também chamou o histórico jogador brasileiro de inspiração e uma referência para ontem, hoje e sempre. Por fim, CR7 agradeceu o carinho que sempre recebeu de Pelé. O atleta do século também foi homenageado nos Estados Unidos. Clube defendido pelo brasileiro na década de 1970, o New York Cosmos lamentou a morte e falou sobre a importância que o craque teve na transformação do futebol em território americano. O time de Nova York também destacou o papel de Pelé na divulgação do jogo bonito ao redor do planeta. Pelo Twitter, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escreveu que Pelé foi um dos atletas mais reconhecidos do mundo e, a exemplo do termo utilizado pelo Cosmos, um dos que melhor jogou o jogo bonito. O democrata também disse que o rei do futebol entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Já o atual líder americano, Joe Biden, escreveu que o futebol é um esporte que une o mundo como nenhum outro e que a história de Pelé, que saiu de origens humildes para virar uma estrela, mostra que tudo é possível. E as homenagens ao nosso rei do futebol não se restringiram ao planeta Terra, não. A NASA, a Agência Espacial Americana, publicou a foto de uma galáxia que carrega as cores do Brasil em tributo ao Pelé. Em uma publicação nas redes sociais, a agência disse: "Marcamos a morte do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do jogo bonito." Essa imagem de uma galáxia espiral na constelação Escultor, que mostra as cores do Brasil verde, amarelo, azul, branco. Segundo a Universidade de Harvard, essa constelação está localizada nos hemisférios celestial sul e foi identificada entre os anos de 1750 e 1754. Uma homenagem que eterniza os feitos do rei também nas estrelas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Uma ótima sexta-feira e até daqui a pouco. Bom, o que eu desejo para você em 2023 é que você tenha mais de Deus na sua vida. Assim como Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você tenha a vida eterna e longa em 2023 com Jesus Cristo. Em nome de Jesus.